Muito bem, galera. Agora que a gente já tem uma noção básica do que foi o Renascimento, a gente vai entender um movimento dentro do Renascimento. Mais especificamente, aquele movimento relacionado ao saber, ok? Que ficou conhecido como Revolução Científica. A Revolução Científica, então, ela é um movimento dentro do Renascimento, ok? E que tem como principal objetivo mudar o paradigma principal da ciência que vem durante todo o período medieval. Qual era o paradigma da ciência medieval? Era o seguinte: a ciência ela estaria atrelada, ela estaria diretamente relacionada à teologia, ok? Ou seja, aquilo que a teologia afirma sobre o universo, por exemplo, que ele foi criado por Deus, então, portanto, que ele tem uma certa duração, que em algum momento que ele foi planejado e que, portanto, Deus pensou toda a ordem que existe no universo, tudo isso vai ser deixado de lado e, aos poucos, a ciência ela vai se libertar dessa teologia. É só por isso que a gente chama esse período de uma revolução científica. Não pensem em uma revolução violenta, certo? Galileu não pegou em armas e foi contra os padres. Não, nada disso. É uma revolução na maneira de pensar. É uma mudança justamente de paradigma, ok? Então a gente não está falando de nada de violência, não foi uma revolução violenta, mas foi uma revolução de modo de pensar, ok? Bom, mas Arthur, não teve nenhum tipo de violência durante a Revolução Científica? Houve algum tipo de violência sim. Por quê? A igreja, ela tinha do seu lado a Santa Inquisição, que era responsável justamente por punir aqueles acusados de heresia, certo? Aqueles acusados de blasfemar contra a Igreja Católica. Então, em tese, se você fosse contra os dogmas católicos, você seria perseguido pela igreja. E nesse caso houve violência, certo? Então, esses cientistas que estão fazendo a Revolução Científica não são eles os autores da violência, mas muitas vezes eles vão ser mortos pelas ideias que eles defendem, ok? Então, esse é um ponto importante. Bom, galera, antes da Revolução Científica, o que a gente tinha com base da ciência? A gente tinha aquilo que a igreja tinha definido. E como vocês lembram, a igreja definiu que Aristóteles era o filósofo que eu comentei, né, com letra maiúscula, apontado pelo São Tomás de Aquino. E, basicamente, a teoria desse o filósofo, o Aristóteles, era tida como a verdade. Ou seja, era tida aos moldes de um dogma religioso, ok? Qual era exatamente essa teoria do Aristóteles? Era uma teoria que hoje em dia é demasiadamente simples, porque ele vai utilizar 4 elementos, fogo, água, terra e ar, não necessariamente nessa ordem, e ele vai dizer que esses 4 elementos têm um lugar natural no universo. Então, por exemplo, os elementos mais graves ficariam embaixo, a terra, depois a água, depois o ar, e só por cima, e só por último, o fogo. E o fogo, então, seria o mais dotado de etereidade, ou seja, ele seria o elemento mais etéreo, ok? Então, tem os elementos graves e os elementos etéreos. Aqueles que são dotados dessa característica, gravidade, eles são os elementos graves. Que estranho, você já ouviu falar nessa palavra na física, né? A palavra gravidade, então, vem desse conceito aristotélico, que é muito, muito, muito antigo, de que os elementos têm lugares naturais no mundo e que os lugares dos elementos graves são próximos do centro da Terra. Então, é daí que vem esse conceito. E, durante muito tempo, a física aristotélica não teve nenhum tipo de oposição. Por quê? Por conta dessa defesa feita pela igreja que eu comentei agora antes, certo? Então, basicamente, a gente teve que deixar de lado a física aristotélica, que foi a física que mais foi utilizada na nossa história. O que é estranho, não porque ela era uma boa física, entende? Ela não foi mantida porque Aristóteles acertou em quase tudo que ele falou. Não, na verdade, hoje em dia a gente quase não usa mais a física aristotélica. Então, ela só perdurou durante tanto tempo por causa dessa proteção da igreja que via ela como um dogma, ok? Além disso, por que o Aristóteles concordava tanto com a igreja? Por que ele foi adotado pela igreja? Porque ele concordava com ela em diversos momentos.
Por exemplo, o Aristóteles acredita que o universo, né, o cosmos na visão grega, o cosmos ele seria incorruptível. Então ele não poderia se tornar menor ou maior, entende? O Sol, por exemplo. O Sol, para Aristóteles e para todos os medievais, ele não alteraria o seu tamanho. Ele nunca, jamais apagaria. Ele seria incorruptível, ok? E além disso, ele seria eterno, ele duraria para sempre. Ele teria durado desde o início dos tempos até o final dos tempos. E é por conta desses fatores que Aristóteles vai ser aceito, em grande parte, pela religião católica, ok? O esforço desses autores, então, é por deixar de lado Aristóteles e buscar uma raiz mais empírica, ou seja, uma base experimental para a ciência. Quem começa a fazer isso é o nosso amigo Galileu Galilei. O Galileu, ele criou o telescópio e com o telescópio ele pôde, de fato, parar e observar os astros. Com essas observações que ele fez, ele constatou que diversas das afirmações de Aristóteles eram, na verdade, enganosas e, portanto, não poderiam ser afirmadas pelo conhecimento científico. Bom, quando ele disse isso, a Igreja viu um grande problema nessas informações e, portanto, tratou logo de repreender o Galileu, que voltou atrás para não morrer pela Santa Inquisição. E, portanto, ele volta e fala, não, desculpa, me equivoquei, não é exatamente isso não. Só com o tempo que a Igreja vai, de fato, aceitar as ideias de Galileu, certo? Então, basicamente, a principal contribuição de Galileu é trazer esse fundamento empírico para a ciência. Porque a ciência antes ela se fundamentava simplesmente na autoridade de grandes filósofos, como por exemplo era o Aristóteles, né? Como a física aristotélica, ok? Então basicamente o Aristóteles mesmo já tinha dito que você não pode confiar em alguém só porque ele é tradicionalmente o dono do conhecimento, mas você deve buscar as bases empíricas. A experiência ela prevalece sobre a autoridade de qualquer um, certo? Então, é isso que está sendo alterado aqui na Revolução Científica, principalmente por parte do Galileu, ok? Bom, galera, nesse período também, diversos matemáticos gregos vão ser retomados na tentativa de quantificar os dados científicos. Por exemplo, o Euclides é um que vai ser utilizado na geometria e em diversas outras áreas, justamente na tentativa de quantificar os dados e de estabelecer um padrão que pode ser medido entre os cientistas e comparado entre eles, certo? Então, a matemática ela entra na ciência justamente nesse período da Revolução Científica. Mais uma vez falando do Galileu, ele tem aquela frase famosa que ele diz que o livro do universo é escrito em caracteres matemáticos, ou seja, a matemática ela consegue espelhar aquilo que acontece no universo, certo? Bom, por último, vamos comentar sobre os principais pensadores desse período, dentro da Revolução Científica. E aí a gente tem o Copérnico, responsável por mudar o nosso sistema geocêntrico, né, onde a Terra, ocupa o centro do universo, pelo sistema heliocêntrico, em que o centro do nosso sistema é, na verdade, o Sol. E a Terra ela está girando em torno do Sol e não o contrário, certo? Essa é uma descoberta de Copérnico. O Galileu, que vai trazer todas essas descobertas que eu mencionei anteriormente. O Giordano Bruno, que vai ser morto pela Santa Inquisição por não voltar atrás nas suas afirmações. Ele fica então sendo conhecido como o principal mártir da Revolução Científica por conta desse assassinato. O Kepler, o Newton e o Descartes. O Newton e o Kepler são muito grandes dentro da física, mas a gente pode também lembrar do Descartes como o primeiro que viu na matemática também algo racional, algo que poderia ser utilizado para tornar ainda mais racional a ciência experimental, ok? Então, basicamente, o Descartes ele contribui aí na Revolução Científica no momento em que ele vai colocar a matemática estruturada como aquilo que vai ser a base racional do nosso pensamento, ok? Todos esses autores, eles são o início da ciência
da ciência que a gente conhece, mas até hoje eles são utilizados, certo? Por exemplo, o Descartes, ele vai ser utilizado ele vai ser o criador da geometria analítica, por exemplo. E diversos outros autores, o Newton, se não me engano, inventa o cálculo. Você acabou de falar um palavrão pra galera. Falei analítica, o pessoal acha que é o demônio. Pois é, esses caras aqui, eles não estavam de brincadeira. Eles realmente foram a fundo nessa ciência que eles começaram a trabalhar aqui. Tudo bem? Bom, galera, então essa é a nossa aula. Eu tentei apresentar para vocês os principais pensadores e qual é a principal mudança de pensamento aqui dentro da Revolução Científica. Espero que tenha sido claro e até a próxima. Tchau, tchau.